Olá, bom dia! Mais um final de semana em sua companhia. Obrigado pela sua audiência e participação. No programa de hoje você vai ver produção industrial de tilápia. Aprenda a fazer linguiça suína. Essas e outras notícias você acompanha no programa Agro em Movimento, que está entrando no ar. Agora você acompanha as principais notícias do agro no Giro Rural. A produção de biogás aumentou em 2022. A expectativa é que a produção tenha alcançado 2,8 bilhões de metros cúbicos, crescendo mais de 21% em relação a 2021. Pelo menos 56 plantas foram instaladas ou reformadas, somadas às 755 plantas já existentes, segundo a Cibiogás, Centro de Referência em Energias Renováveis. O biogás é produzido a partir da decomposição de matéria orgânica e é considerado uma matriz energética limpa. A atividade agropecuária, com destaque para a pecuária e a produção de açúcar e etanol, responde por 80% das plantas em operação no país. Atualmente, o Brasil ocupa o 9º lugar no ranking dos países com maior produção de energia por biogás, sendo que a líder mundial é a Alemanha. A linha de crédito do BNDES para apoiar usinas biocombustíveis, o RenovaBio, ainda tem metade dos recursos à disposição. Dos 2 bilhões ofertados pelo banco, foram desembolsados apenas 782,4 milhões. Além de operações aprovadas com recursos ainda não liberados, ou em análise, que totalizam 340 milhões, ainda estão disponíveis 877 milhões de reais. O banco prorrogou a linha e fez ajustes para tornar mais atrativa, reduzindo a remuneração básica em até 0,2% ao ano. Para maiores informações, acesse o site do BNDES. E estão abertas até o dia 18 de janeiro as inscrições para que cooperativas, indústrias e empresas do setor de alimentos e bebidas do Brasil participem da missão comercial à Índia como expositores. A Feira Internacional de Comida e Feira de Hospitalidade acontecerá de 14 a 18 de março em Nova Delhi. O MAPA, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores, oferece o evento com a finalidade de abertura do mercado indiano para empresas brasileiras. Para maiores informações sobre a participação na missão comercial, acesse o site do MAPA. Um breve intervalo comercial e voltamos já já. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Vem aprender, vem transformar. Vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Vem com o Senar. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Algumas pessoas pediram através das nossas redes sociais e nós reprisaremos o processo da produção de linguiça suína artesanal. 80% do curso é prática. O primeiro dia vem a teoria de como manipular, a carne. Então entra toda aquela higienização, a sanitização do local, pessoal. Primeiro dia somente a teoria para que eles estejam preparados para iniciar a manipulação. O processo picou ela primeiro, E daí a gente fez toda a tabela dos temperos, Sal, alho, pimentas. Você tempera ela, Faz toda a sova dela, que a gente faz toda essa massagem, deixa de um dia para o outro refrigerando. E agora ela faz novamente, que já está pronta para embutir. Ela prega, ó. Isso, tem que estar assim para poder embutir. Agora a gente vai começar a embutir a linguiça cuiabana. Vocês lembram o que ia nela? Carne bovina. Carne suína. Toucinho. Queijo coalho, leite, cheiro verde, os temperos todos, Então vamos lá. Vou pegar
a nossa tripa, que já está higienizada. Tripa própria do animal, né? No caso, a suína. Você vai começar a fazer as bolas, colocar aqui. O senhor vai empurrar, cuida com a mão aqui para não ir até o fundo, tá? Na hora que aparecer aqui, o senhor para, que daí eu coloco a tripa. Então vamos lá, colocou um pouco de carne aqui, deixa aparecer um pouquinho aqui, pra quê? Pra não deixar entrar ar na tripa. Abriu a tripa aqui, colocou aqui, facilita também, ó, a entrada da tripa. Sempre é importante, pessoal, não deixar ar, tá? Dentro da tripa. Ele influencia aqui, ó, na cor, na aparência da nossa linguiça. E não é legal se caso a gente for comercializar, tá? Então deixar sempre bem embutido, com uma boa aparência. Chegou aqui no final, vocês vão dar um nó na tripa, tá, pessoal? Pra quê? Pra carne não escapar, tá vendo? Agora, a mão de vocês sempre por baixo, para ter a visão, não por cima, que vocês não enxergam, tá? Pode começar. Deixar ela bem firme, tá? Não deixar ela mole. Ó, vocês podem fazer em gomos ou vocês podem fazer ela inteira. Aqui a gente vai fazer ela inteira, tá? Pode colocar mais carne. Deixando ela bem firme. Pode ir. Dê. No final, deixa sempre um espaço. Aqui vocês vão dar um nó também, pra carne não sair. É bom sempre vocês cuidarem da aparência, pessoal, se caso for comercializar, entendeu? Tirar uma foto, pra sempre estar postando de vocês. A gente vai estar qualificando a pessoa, atualizando as pessoas. Então ele pode vir aqui, ele pode ter uma ideia. Ah, eu quero fazer em casa, eu não quero mais comprar no mercado, eu quero produzir, eu colocar o meu sabor. Então eles saem daqui totalmente satisfeitos, com ideias novas, né, de preparação. E isso faz com que aumente a renda aí, né, da população. E é um curso maravilhoso. O bacana é que a gente aprende e a gente fazendo em casa, muito legal, porque a gente, qualquer carne que a gente chega e moe, a gente consegue fazer uma linguiça. Eu achei que eu podia fazer e às vezes a minha família vem, né? Aí nós podemos utilizar dele em casa. E então aí eu falei, vamos fazer também. Então, eu vim e gostei. É muito importante a pessoa praticar e botar em prática isso aí. E a gente tem um projeto também de montar feira, né, com esse curso, né. Nós pretendemos fabricar, né, induzir e poder vender. Então, depois dela embutida, já pode estar fritando ela, tá? Ou assando. No caso aqui, as meninas vão fritar. O óleo já tá quente. Isso. Vão fritar assim que tiver no ponto dela bem fritinha. A gente vai fatiar e servir. Depois ela frita, a gente vai fatiá-la. Fez todo o processo, né, do tempero, de embutir. E agora as alunas fritaram pra gente tirar o gosto, né? Experimentar aí, ela não desfaz, tá vendo? Isso aí, pessoal, agora embutiu, fritou, pode consumir. Reforçando sempre, este e muitos outros cursos, inclusive de técnico do agro para atuação em fazendas e comunidades rurais, você encontra no Senar. Procure o Sindicato Rural do seu município e veja as oportunidades. E agora você fica com a análise econômica do agro no quadro De Olho no Mercado. Olá amigos, João Birkan do Sinconsult. O Sinconsult é uma ferramenta que nós criamos para ajudar o produtor a precificar ou acompanhar o mercado da soja e do milho, onde nós precificamos os produtos baseados nas bolsas internacionais. No caso aqui, soja e milho é Bolsa de Chicago, né? Eu queria falar com vocês hoje um pouco sobre as perspectivas do mercado para a safra de 22 e 23. Nós já tivemos preços mais altos na safra passada e hoje tem muita gente achando que os preços atuais são muito baixos.
Na realidade não são, né? Mas eles têm probabilidade e possibilidade de subirem de novo. Nós estamos numa condição de aperto muito grande. Os estoques estão cada vez menores no mundo inteiro. O ano passado nós tivemos problemas de quebra, o consumo não diminui, né? A China está cada vez importando mais produto, precisando importar mais. Então essa é uma questão de tempo. O que eu quero explicar para os amigos é o seguinte: nós temos uma safra de 400 milhões mais ou menos de soja. Vamos pegar soja como exemplo. Na Bolsa de Chicago, que é a bolsa que determina o preço da soja, se negocia isso 10 vezes por ano, ou seja, 4 bilhões de toneladas são no mínimo negociadas na Bolsa de Chicago. Então o poder especulativo tem uma força muito grande lá, então ele derruba o mercado, muitas vezes sem ter razão nenhuma para derrubar, simplesmente porque eles querem fazer novas operações de opções e outras coisas mais, operações pura especulação para ganhar dinheiro sobre o dinheiro. Então quando isso acontece, nós temos que cair fora, ou seja, não vender, esperar o mercado recuperar de novo, que tem perspectiva de subir. Quer dizer, então quando tem essas quedas bruscas, não se assustar, não achando que não vai ter mais comprador para o produto, isso não tem nada a ver com o produto físico, tem que ver com os movimentos especulativos de bolsa. Então a gente tem que se acalmar, esperar o mercado voltar de novo. Então agora, o mercado já teve mais baixo, mas também já teve muito mais alto. Nesse momento, eu diria assim que a soja está valendo em torno de $29 no interior aqui do Centro-Oeste. Eu diria que assim, chegando na casa dos $30 para a soja, a minha recomendação é que a gente comece a vender. Porque eu quero lembrar que a safra brasileira de soja tem que ser comercializada toda ela no primeiro semestre. No primeiro semestre de cada ano, o Brasil é o protagonista da comercialização desse produto. No segundo semestre, entre os Estados Unidos. Não é que não vá ter comprador, mas a probabilidade de se vender bem é sempre no primeiro semestre, porque depois do segundo semestre a exportação já se volta mais para o mercado do milho, né? E que nós vamos exportar muito milho esse ano, que a China passou a ser um comprador nosso também, que é muito boa notícia isso também. O que eu quero dizer é o seguinte: eu não vejo grandes perspectivas de mercado cair, vejo o mercado de onde ele está para melhor. Cada vez que o mercado cair um pouco, vamos aguardar para vender. Quando ele vai subindo, a sugestão é fazer média. Ninguém acerta o mercado no momento ideal. Tem que fazer média, que é a maneira de sair melhor na comercialização. Esse seria o meu recado para hoje, meus amigos. Você pode sugerir temas para este e outros quadros. Envie através do nosso WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. Hoje vamos rever uma matéria sobre a produção de pescado. Nossa equipe visitou uma das maiores empresas produtoras de tilápia no interior de São Paulo. Com uma produção de mais de 845 mil toneladas de peixes de cultivo, como tilápias e peixes nativos, em 2021 o Brasil se manteve na média de crescimento de 5,6%, o que ocorre desde 2014. Os dados são da Associação Brasileira de Piscicultura, a Peixe BR, que aponta ainda que a piscicultura envolve mais de 1 milhão de produtores, gera cerca de 1 milhão de empregos diretos e outros 2 milhões indiretos, e em 2021 movimentou 8 bilhões de reais. As perspectivas de crescimento no consumo de peixe, né, que é uma realidade não só no Brasil como no mundo. É uma proteína que tem uma defasagem em relação a outras proteínas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de desenvolvimento. E esperamos poder continuar crescendo e oferecendo principalmente um produto de altíssima qualidade e com a preservação do ambiente, como vocês viram, né? A gente tem uma água aqui maravilhosa, uma preocupação imensa nossa em manter essa água pura, com as melhores condições possíveis, porque só aí você vai conseguir produzir um peixe de alta qualidade. Uma das empresas que tem se consolidado neste mercado é a Feeder, situada em Rifânia, São Paulo. Às margens do Rio Grande, ela produz mensalmente cerca de 800 toneladas de tilápia, com investimento de mais de 200 milhões de reais. Além da produção, a empresa tem agregado muito à economia local da região, gerando inúmeros empregos diretos e indiretos. Hoje nós estamos produzindo uma média de 800 toneladas de peixe por mês e muito em breve vamos estar atingindo 1.200 toneladas por mês. Destaque, tudo isso dentro das licenças que nos são concedidas pelos órgãos fiscalizadores, desde a outorga que nos foi dada e também os órgãos de certificação, como o CETESB e todos os outros. O setor ainda traz muitos benefícios, como o reaproveitamento de resíduos e o reuso da água tratada. A gente tem, eu sempre digo, né, um carimbo muito forte do BAP, que é uma certificação internacional que olha com profundidade para segurança alimentar, bem-estar animal e
questão social com muito afinco, né? Social e ambiental, né? São os 4 pilares. Tem um protocolo extremamente rigoroso com isso. Hoje, a produção de tilápias representa 63,5% da produção nacional. Apenas em 2021, a piscicultura brasileira produziu aproximadamente 534 mil toneladas de tilápia, com crescimento de 9,8% sobre o ano anterior. Estes números são reflexos do trabalho desenvolvido com a espécie, apesar de algumas dificuldades que envolvem a produção. Atualmente, o mercado está passando por uma situação difícil. A gente teve uma explosão nos custos de produção. Se você pegar energia, água, o preço da ração, 70% do nosso custo é ração. Por conta da situação mundial, a gente está passando por uma pressão de custos muito grande. E o poder aquisitivo do consumidor está bastante limitado. A gente está sentindo isso no nosso próprio bolso. Então eu diria que o momento é difícil, mas nós somos otimistas, gostamos de trabalhar, gostamos de desafios e vamos continuar aqui no negócio, porque vai virar, vai voltar a ficar bom. Vamos para mais um breve intervalo comercial e voltamos já já. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. Vem aprender, vem transformar. Vem com a gente, vem com o Senar. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. É conhecimento na prática para quem quer inovar e produzir melhor. Aproveite o Senar ao máximo. Fale com o Sindicato Rural da sua região. Senar Mato Grosso, uma instituição do Sistema Famato. Vem com o Senar. Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma. E hoje você fica com uma entrevista exclusiva feita pelo jornalista Cosme Rainer no quadro Café com Prosa. Olá, bom dia. Hoje nós vamos conversar com Cláudia Luz. Ela é gerente de marketing e comunicação do Sistema Famato Senar. Vamos falar um pouco sobre a comunicação no agro. Bom dia, Cláudia. Muito obrigado por nos receber, viu? Cláudia, existe eficiência na comunicação do agro? Tá certo que você está numa entidade, né? Mas você vê o agro como um todo, a partir daqui da Famato, né? Bom dia. Acho que primeiramente agradecer a oportunidade, Cosme, um convite especial de estar aqui com você e dividir um pouco das coisas que eu acredito com o teu público, né? Acho que isso é muito importante. Eu, até como professora, assim, gosto muito de compartilhar as ideias e ter a sensação de que a gente contribui para um bom debate. E aí, nesse sentido, eu vou dar uma opinião que eu acho que difere um pouco do que a maioria coloca, que é o seguinte: para mim, sim, existe eficiência na comunicação do agro. É lógico que a gente tem que pensar de que agro nós estamos falando. Então, se eu pensar, por exemplo, assim, as indústrias do agro fazem uma boa comunicação? Fazem. A gente tem essas multinacionais aí com excelentes cases de comunicação. O país, quando vai vender alguns produtos para fora do país, a exemplo do suco de laranja, do nosso etanol da cana-de-açúcar, do algodão, fazem uma comunicação eficiente? Fazem, né? Agora, quando a gente às vezes olha do setor, eu acho que ainda falta um pouco para a gente considerar que é uma boa comunicação. Mas eu também vejo, assim, eu atuo no setor há 20 anos e é nítido a evolução que a gente tem nessa área da comunicação. Pois é, mas aí quando você fala o setor, você está falando dos produtores rurais, porque existe muito uma discussão, a eficiência da comunicação da porteira para fora e da porteira para dentro, né? O agro fala muito para ele mesmo, né? Isso, esse eu acho assim que é um desafio que a gente precisa refletir mais. Há um tempo atrás, acho que há uns 2 anos, eu participei de uma reunião de produtores e, lógico, nós, profissionais de comunicação, nós somos atacados no sentido, acho que é importante que a gente vive um momento muito tenso, né? Das pessoas falando assim, olha, tudo que foi feito até hoje talvez não tenha resolvido o problema de comunicação e a gente precisa pensar algo diferente. Eu entendi na oportunidade que eles estavam me desafiando no sentido assim, ok, Cláudia,
Então, se você fala que funciona, de repente não está do jeito que a gente quer, o que é que a gente pode fazer diferente? Sair da reunião incomodada, mas entendendo que aquela provocação do produtor talvez fosse um desafio para eu pensar mais a respeito do que nós poderíamos fazer. E eu cheguei à conclusão que um grande avanço seria o produtor também mudar a sua postura na forma como faz comunicação. Porque, como você disse, de fato, quando o agro vai falar para a sociedade, ele fala dentro da sua lógica. E pode ser que essa lógica não faça sentido ou não tenha importância para o outro. Porque comunicação é isso, é você olhar para o outro, né? Você ver como é que esse outro pensa, o que ele valoriza. Porque a partir dessa compreensão do outro, eu faço uma comunicação que gere valor para ele. Então, talvez eu tivesse que falar assim, olha, Cosme, você sabia que, por exemplo, o agro responde por mais da metade da economia desse estado e que isso pode ser uma oportunidade para você. Se você abrir uma farmácia, se você abrir uma loja de roupas, se você abrir uma construtora, você vai ter a oportunidade de vender para um mercado que tem poder aquisitivo para comprar de você. Aí ele vai falar, opa, então eu gosto desse agro, porque esse agro pode ser bom para mim. Por falar nessa questão do mercado... recursos para comunicação, ele é investimento ou é gasto? Porque o povo do agro tem uma distorção com relação a essa questão aí, né? Sim, tem. Quando eu faço a comparação, assim, quando a gente pensa nos 3 principais setores da economia do país, que nós estamos falando de comércio, de indústria e de agronegócio, é lógico que a percepção do agro em relação a mercado consumidor, ela é diferente da percepção do comércio e da indústria. Não há juízo de valor nisso, tá? É só da gente pensar na dinâmica. O comércio precisa olhar para o mercado, para o consumidor e se comunicar para vender amanhã. Então, por exemplo, se um supermercado, se uma loja de eletrodoméstico não fizer propaganda para vender amanhã, o consumidor não entra na loja e não compra. Já no caso do agro, essa noção, essa relação com o consumidor, ela é meio diluída nas trades. Então, às vezes, ele não vende para quem vai consumir o produto. Ele vende para quem vai agregar valor para a indústria, ou ele exporta para um terceiro. E aí, nessa relação, ele fica um pouco distante. Assim, ele não precisa comunicar para vender amanhã, porque tem um intermediário que está comprando dele. Mas ele precisa comunicar. Ele precisa comunicar. Mas o que eu estou só colocando nesse ponto de vista é que, não tendo essa pressão direta de quem compra, ele não tem a pressão de saber que precisa se comunicar. Mas o pessoal do setor parte de uma premissa de que tudo tem que ser barato, né? Eu acho que, mas assim, aí... E comunicação não é tão barata. Não, comunicação não é barata, ela precisa de investimentos, como qualquer atividade profissional de qualquer área. Isso tem sido aprendizado para o agro, dentro da minha percepção do que eu vejo, do que eu ouço. Ele ainda está se familiarizando, mas ele costuma se assustar. Mas Cosme, eu acho assim, que é tudo uma questão de maturidade e o setor vai se acostumar com isso. É lógico que assim, eu estou parecendo ponderada e equilibrada, mas eu costumo assim, chegar para com quem eu estou trabalhando e falar, olha, não tem mágica, não é barato. Há uma enorme diferença entre uma comunicação espontânea e uma comunicação que necessita de investimento. E tem uma outra coisa, né? Uma coisa é comunicar com o mercado, outra coisa é você comunicar estrategicamente com a sociedade, que isso também falta quanto comunicação do agro, né? E eles geralmente vêm quando tem uma necessidade, né? Eles não trabalham uma coisa planejada, pouco planejamento, né? Nessa chamada comunicação estratégica com a sociedade. Não é isso? Não acontece isso, Cláudia? Acontece também, mas, Cosme, se você for olhar primeiro assim, o agro não é uma pessoa, né? Então, assim, olha a dificuldade, entre aspas, assim, quando você fala assim, o agro não se comunica ou o agro não planeja, né? Mas isso que a gente está falando, que é uma palavrinha que pode parecer uma coisa, seja uma entidade, uma pessoa, quando você olha de perto, são milhares de pessoas. Então, assim, você tem só no estado de Mato Grosso, sei lá, 100 mil propriedades. Aí você tem diversas entidades pensando isso. Você tem profissionais trabalhando na área. Então, não é um bloco que consegue pensar de forma organizada isso. Acho que, assim, existem iniciativas de entidades, iniciativa de produtores rurais, umas boas e outras nem tanto. A própria Associação Brasileira de Marketing Rural divulgou um estudo, se não me engano, há uns 2 meses atrás, que
que mais da metade, acho que são 62%, 68% das pessoas da sociedade tem uma percepção positiva sobre o agro. Né? Nós fizemos um estudo na entidade que eu trabalho há uns 5, 6 anos, que 90% das pessoas tinham uma percepção positiva em relação à atividade. Quem não concorda com essa pesquisa, normalmente são os próprios produtores. Não, mas você está errado e tal. Na pesquisa que a gente fez em Mato Grosso, tinha uma avaliação extremamente positiva, mas quando a gente falava com aquele segmento, aquele perfil que não gostava, as pessoas apontavam 3 problemas, se não me engano. Tipo assim, eu não gosto do setor porque o setor desrespeita o meio ambiente, tem a questão dos defensivos químicos, né, os chamados agrotóxicos, e uma questão de trabalho escravo, de uma associação a trabalho escravo. O Brasil e Mato Grosso, né, acompanha muito isso. A gente é o país produtor que mais respeita as questões ambientais no mundo, né? Então, quando eu falo que a gente tem um problema de comunicação nessa área, é fantástico, porque a gente tem o problema de uma coisa que a gente consegue resolver. Uhum. Eu não preciso maquiar, eu não preciso esconder números, eu não preciso inventar, eu não preciso mentir. Mas aí tem que mostrar. Tem que mostrar. Né? E aí, nisso, assim, o agro não soube ou não tem feito, talvez isso de uma forma adequada, porque eu acho que o tom ainda está errado. É aquele tom de falar assim, não, você está me atacando, mas eu respeito, assim, eu sou mais de 60%, que assim, a gente precisa explicar de uma forma que as pessoas entendam. E isso a gente ainda não está fazendo. Mas e aí? Como resolver isso para a gente finalizar essa questão da comunicação no agro, com eficiência e conseguir atingir? Não a comunicação de produto para vender, mas a comunicação quanto o setor da sociedade, o setor produtivo, para o conjunto da sociedade? Eu acho que a gente tem que construir uma comunicação, não vou nem falar eu acho, eu tenho certeza disso, assim, a gente tem que construir uma comunicação que explique isso para o consumidor. E fazer isso significa fazer uma comunicação que hoje funciona. Eu acredito muito, Cosme, que hoje a gente precisa construir experiências, né, construir ambientes ou construir uma pauta que a pessoa aprenda isso de forma lúdica, sem necessariamente perceber que está participando de uma estratégia de marketing. Então, eu acredito muito, assim, num esforço coordenado, assim, nós somos de comunicação, trabalhamos aí há 20 anos, a gente tem visto tanto que tem mudado, então tem que ser um esforço que compreenda, que tenha publicidade, que tenha investimentos em redes sociais, que tenha eventualmente investimentos em produção de conteúdo para cinema, né, para novela, para Netflix. Exemplo, eu acho que hoje em dia nós, como sociedade de modo geral, a gente aprende muito quando a gente está no nosso lazer. Mas eu faria a decisão de fazer um investimento e pensar numa forma de contar essa história para a sociedade da forma que ela entende. Vamos conversar mesmo, um bate-papo rico, que você vai falar, eu vou ouvir, eu vou argumentar contigo, e vou fazer uma conversão usando um argumento que faça sentido para você, né? Mas está no caminho, né? Estava no caminho. Nossa, eu sou testemunha, assim, de tudo que eu tenho visto, que nós como setor estamos evoluindo bastante. Vejo muitos produtores se aventurando na comunicação. Poderia até entender que isso é uma concorrência para nós, comunicadores, mas toda vez que eu vejo um produtor entrando na comunicação, eu falo, seja bem-vindo. Pode vir, entre. Por que eu acho que é bacana? Primeiro que ele vai ver as dificuldades, né? Tem gente que acha que um vídeo, um VTzinho de 30 segundos vai resolver as coisas. E aí quando ele percebe que ele precisa do vídeo, da rede social, que ele precisa de produtora, que ele precisa de um profissional que entenda de comunicação, vai ficando mais fácil a gente falar para ele da complexidade e dos investimentos que são necessários para fazer isso, né? Okay. E aí vai ficando mais fácil para nós também, o nosso trabalho. Ok. Muito obrigado pela entrevista, Cláudia. Obrigada, Cosme. Obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer falar de um assunto que é a nossa atividade profissional e que também é a nossa paixão. Ok. E para você, até o próximo Café com Prosa. O programa Agro em Movimento de hoje chegou ao fim. A participação de vocês no programa é muito importante para nós. Envie seu vídeo através das nossas redes sociais ou pelo nosso WhatsApp. O número está aqui na tela, assim como os nossos endereços. Participe! Te espero no próximo domingo. Até lá!
Agro em Movimento. Oferecimento Senar Mato Grosso. Quanto mais você aprende com o Senar, mais sua vida se transforma.